Louvado seja Deus, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Em todo tempo Deus é bom, amém? Vamos rapidamente ao nosso texto de hoje. A igreja vai se manter em pé por enquanto, amém? Vamos sentar após a oração. Ezequiel, livro de Ezequiel 37. É uma leitura um pouquinho longa, amém? Eu não gosto muito de leituras longas, amém? Mas hoje é mesmo essa leitura, amém? Ezequiel capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. De 1 a 14, mídia. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei surgir carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei conforme me foi ordenado. E eis que se fez um ruído enquanto eu profetizava. E um barulho de ossos batendo contra outros. E se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram e a carne surgiu. E a pele se estendeu sobre eles, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército extremamente grande. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor. Eis que abrirei vossas sepulturas, vos farei sair delas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossas sepulturas e vos fazer sair de lá, ó meu povo. Porei o meu Espírito em vós e vivereis.
e vos estabelecerei na vossa terra. Que nesta noite o Senhor faça isso conosco. Que Ele possa nos estabelecer na nossa terra. E sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fez e fiz o que diz o Senhor. Amém? Oremos com o nosso líder Jairo pela palavra. Senhor, queremos entregar a tua filha nas tuas santas e benditas mãos. Vá além do que ela tem preparado. Rei da glória, fale conosco de uma forma poderosa. Senhor, usa a tua filha em nome de Jesus Cristo. Oramos e assim dizemos. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar os seus assentos, por gentileza. Louvado seja Deus. Amém. Eu, durante a semana, durante o mês de julho, eu lia esse texto, só um bocadinho, até no capítulo 10. Amém. Porque é algo que já estamos habituados a ouvir. Mas Deus sempre Ele tem algo novo em cada leitura que nós fizemos. E eu depois disse, não, tenho que entender mais ao fundo, um pouquinho mais, perceber o porquê que Deus trouxe essa visão ao profeta Ezequiel. E quando eu fui ler o versículo, a partir de 11 até 14, fui lendo também os capítulos antes do capítulo 37. Então eu consegui perceber minimamente o porquê que Deus trouxe esta visão ao profeta Ezequiel. Nesta noite eu trago um tema, amém? E o meu tema é: em Deus a esperança. Quando a pessoa está a receber, tem que escrever rápido. Sabe, hoje não trouxe minha agenda, amém? Em Deus a esperança, irmãos. Olhando para esse texto, você vai entender que Deus ordenou ao seu servo, ao profeta, para profetizar sobre aquilo que ele estava a lhe revelar, que era um vale de ossos secos. Mas essa profecia, essa visão que Deus trouxe ao seu servo, foi por causa da situação que Israel estava a viver. A Bíblia diz que eles foram levados a cativo pelo rei da Babilônia. Amém? Eles foram levados. E eles foram levados por quê? Porque que o inimigo conseguiu lhes tirar da sua terra, da sua nação, do seu estado, da sua vida normal que eles tinham. O inimigo fez isso porque o povo de Israel, eles estavam a andar em desobediência. Amém? A desobediência, o pecado, tem consequência, irmãos. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Uma nação escolhida, um povo escolhido, mas estavam a viver como escravo. Foram levados a cativo até a Babilônia. E eles se encontravam em uma situação, os anos foram passando e já não havia esperança para eles. Porque no versículo que nós lemos, no versículo 11, Deus explica o porquê que trouxe essa visão ao profeta. Deus começa a dizer, porque é assim que o meu povo está a pensar. É assim que o meu povo tem em mente. O que meu povo tem em mente? Que já não há esperança para a sua realidade, que as suas vidas estão secas como esses ossos. E então Deus levou o profeta a uma visão do vale dos ossos secos.
eu pessoalmente sempre olhei na imagem de um vale como se fosse uma terra plana, conforme algumas fotografias. Amém? Acho que alguém já viu também assim, não é? Foi de osso, uma terra plana, mas não é isso. Vale é um lugar profundo, longe mesmo, aquela profundeza, debaixo. E ele está entre montanhas, colinas, por ali. Então não é aquilo que nós vimos, algo assim superficial, não. É algo profundo. Isso ilustra a dor, o sentimento que o povo de Israel tinha nos seus corações. E esse sentimento, essa angústia, você saber que está numa terra estrangeira, você saber, ter noção de que você é um povo escolhido, você é uma nação escolhida, você é alguém separado, você é especial, mas mesmo assim você está a viver por uma situação difícil. E você olha para aquela situação e diz que se já passou 1 ano, já passou 2, já passou 3, já passou 4, já passou 5, 6, 7. Então aqui já não tem solução. Foi a mesma sensação que a Sara teve. Amém? E ela não estava errada humanamente. Mas só que a Sara não sabia que em Deus há esperança. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é atemporal. Deus não é um ser que é medido pelo tempo. Em Deus não existe tempo, não. Porque a Bíblia lhe chama como mestre do tempo e das circunstâncias. Quando nós, muitas das vezes, nos deparamos com uma situação difícil, uma situação que, aos nossos olhos, porque olhando para essa história, eu iria me posicionar se esses ossos estão dentro de um vale, já não tem solução, tão sequíssimos, porque eram corpos, ele viu ossos secos, corpos que já tinham morrido há muitos anos, há muito tempo. Mas Deus está a trazer essa ilustração ao profeta para ele transmitir ao seu povo, para ele levar ao seu povo esta palavra, esta mensagem, essa profecia sobre a situação que Israel estava a viver. Em outras palavras, Deus estava a mostrar ao profeta que a situação que eles estavam a viver estava sob o controle dele. Estava sob o controle dele. Aquilo que para ele parecia impossível, mas para Deus não é impossível. Por isso é que Deus trouxe isso. E muitas das vezes nós temos essa mesma situação, esta mesma sensação com as nossas vidas, por causa da realidade que nós já estamos a viver. E nós nos esquecemos que o nosso Deus é atemporal. Essa razão que precisamos vir à igreja, ouvir uma palavra. Essa razão que precisamos ter um companheiro do ministério, uma amiga, um amigo. Teu esposo, para quê? Porque ele tem uma palavra diferente da tua dor. Porque ele tem uma palavra de Deus diferente daquilo que você está a viver. E o objetivo desta palavra é te mostrar que em Deus há esperança. Em Deus há esperança. E eu mergulhando um bocadinho nesse texto, só tirei 3 lições, amém? Amém, diaconisa. Diz assim o versículo 3. Deus a dizer ao profeta: e ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, só tu sabes. Aqui a primeira lição que eu tirei é que nós devemos confiar na soberania de Deus. Porque ele disse: Senhor, só tu sabes. Mas o seu tu sabes da irmã Gisela, muitas das vezes nem confiar na soberania de Deus. É dizer: Senhor, você faz e eu vou te assistir. É duvidosa, amém. Mas o profeta disse: Senhor, só tu sabes. E esta palavra de só tu sabes não veio do nada, amém.
Veio de alguém que já tinha experiências com Deus. Por quê? Porque antes do capítulo 36, ele já havia tido visões, recebido visões. Amém? Porque mesmo ele sendo levado a cativo, mesmo ele estando lá em Babilônia, o lugar que ele estava não impediu de Deus lhe usar para levar uma mensagem ao seu povo. Não impediu de Deus lhe usar para trazer algo, uma palavra para o seu povo. Então aqui nós estamos vendo que nós devemos confiar na soberania de Deus. Você precisa olhar para a tua história, você precisa olhar para a tua situação e entender, conforme o pastor pregou na semana saco, que precisas imprimir, irmã. E para nós imprimirmos a nossa história, nós temos que confiar na soberania de Deus. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Ezequiel respondeu: Senhor, só tu sabes. E Deus disse: me deste a resposta certa. Mas essa resposta é uma resposta que está vindo do teu coração. É uma resposta de confiança. É uma resposta de certeza. Como é uma resposta de certeza, então fala você a tua situação. Fala você aquilo que você está a ver. E eu vou te dizer as palavras que você deve usar para esta coisa. Deus, Ele nos deu a sua palavra e esta palavra é completa, irmãos. O nosso problema é que nós não queremos olhar para a palavra de Deus e nos posicionar como profeta Ezequiel, e profetizar sobre os ossos. Profetizar significa falar em nome de Deus. Falar. Então nós temos a palavra de Deus para nós falarmos em nome de Deus sobre aquela situação. Por isso é que ele diz: assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E ainda voltou a repetir algo: ouve a palavra do Senhor. Irmão, as coisas têm ouvido. As coisas têm ouvido. Nosso problema é que as nossas bocas estão fechadas, as nossas mentes estão bloqueadas e os nossos olhos estão tapados. As coisas têm ouvido e elas sabem. Por isso é que a irmã ali falou: tudo que tem nome se prostra ao nome de Jesus. Tudo que tem nome se prostra ao nome de Jesus. E a segunda lição que eu tirei aqui é que nós devemos crer no poder da palavra de Deus. Devemos crer no poder da palavra de Deus. O profeta usou o poder da palavra de Deus diante dos ossos que estavam secos. Nós precisamos usar o poder da palavra de Deus diante das coisas que estão secas em nossas vidas. Porque em Deus há esperança. E a terceira lição que eu tirei ao meditar esse texto está mais abaixo, do versículo 11 até 14. Aqui Deus vai mostrar que nós devemos buscar o avivamento espiritual, irmãs. O avivamento espiritual. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez, porque a Bíblia vai dizer que os ossos não tinham vida. Era algo que não tinha vida. Mas à medida em que o profeta foi falando uma palavra, as coisas começaram a se criar, a ser criada. Cada coisa no seu devido lugar. Nada foi de um lado
diferente. Quer dizer que se o meu osso está na maianga, o meu osso dos membros superiores estão na maianga, e os meus ossos do membro inferior estão aqui no Inorade, vão se pancar com o osso da irmã Zali, mas ele vai me encontrar. Porque o que está aqui na palavra de Deus, quando ele começou a profetizar, começou a se ouvir um barulho. Este barulho que começou a se ouvir era as coisas a entrarem no seu devido lugar. Quando nós estamos a orar, parece mentira, irmãs. Parece que não está acontecendo. Parece que não estamos a ver, mas entenda que as coisas estão a entrar no seu devido lugar. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha irmã Elizabeth estava passando por uma situação tão difícil. E o pastor Panzo lhe falou uma palavra. Foi a primeira pessoa a lhe dizer aquela palavra. Ela não me contou. E quando ela me falou, eu também repeti a mesma palavra. Isso foi há 2 anos atrás. 2 anos, né? Irmãs, aquilo parecia impossível. Tão impossível mesmo que nós estamos a ver as coisas na carne acontecer. Inclusive até as pessoas responsáveis por essa situação parecia que tudo estava bem, mas a palavra do homem de Deus, quando ela foi no escritório e lhe falou, eu não sei se ela contou isso no pastor, mas ela me contou este ano quando nós estávamos a orar. Ela disse: Gisela, parecia que nada estava acontecendo, mas afinal naqueles 2 anos tudo estava acontecendo, e eu só me apercebi do testemunho agora em janeiro. É a mesma coisa, irmãos. Parecia algo impossível. Você está vendo a coisa acontecer. Eu também estou ali olhando, estou falando: Deus, não tenho mais palavras. Vou lhe falar o quê? Há um louvor que diz: mesmo quando os meus olhos não veem, tu operas. É isso que Deus está nos mostrando aqui. Os ossos se encontraram. E a Bíblia diz mesmo, na minha versão está mais boa, amém? Cada osso ao seu osso. Em Deus há esperança. Porque o nosso Deus, Ele opera maravilhas. E as maravilhas que o nosso Deus opera é para nos mostrar. Não importa o vale, não importa a situação. Gisela, você já teve uma experiência comigo. Sara, você já teve uma experiência comigo. É para Ele nos mostrar isso. Israel estava numa situação em que não havia esperança. Parece mentira, mas esse agosto esse agosto é mesmo para nos mostrar que em Deus há esperança, amém? Você está a olhar para agosto, eu estou a olhar assim, amém? Eu olhei mesmo assim, eu disse: não acabou, Senhor. Nada mais feito, eu já estou a ver lá. E está vindo aqui a palavra profética na CCS: agosto, rebote. Eu estou a falar: pastor, está nos voltar em janeiro? Então temos algo, vai acontecer. Sim, porque aos nossos olhos, olhando mesmo assim, pelo menos eu já fiz os meus cálculos, amém? Parece que o ano está a acabar mais conforme os outros anos. Mas essa palavra me trouxe força. Essa palavra me trouxe... Por quê? Mas como é que o pastor está a falar que o Senhor nos alargou? Se estamos em agosto, mana, só falta 4 meses. Mas nesses 4 meses o Senhor nos alargou. O Senhor nos alargou. E nós vamos viver. Na semana saco, disse Jesus. Por isso é que talvez eu estava meditando muito esse livro, mas só estava parado até no 10. Amém? Lia lá um bocado, só até 10. E em conversa, o testemunho da irmã Dinamene.
naquela semana saco. As nossas vigílias aqui tem sempre uma palavra diferente. E eu, quando comecei a meditar, eu disse: afinal aquele testemunho é Deus a me dizer que nele há esperança. Porque se Ele fez isso na vida da irmã de Namé, Ele também vai fazer na minha. Então não vou desistir. Cada palavra que nós recebemos aqui, não importa o culto, irmã, é Deus a te mostrar que nele há saída para tudo. Não vamos olhar as coisas conforme nossos olhos carnais estão a nos mostrar. Deus disse: profetiza. Toda profecia por debaixo da palavra de Deus, o milagre é certo. O milagre acontece. O nosso maior problema é nós olharmos a coisa de forma carne. Mas a carne às vezes mesmo te fala. Mas Deus é tão bom que envia sempre alguém. Amém? Nós nunca estamos sozinhos. Deus envia sempre uma palavra. Deus envia sempre uma palavra para nós. Deus fala sempre alguma coisa. Porque Ele é Deus maravilhoso. E eles estavam a viver por uma situação difícil. Falando nos seus corações e murmurando. É a mesma coisa que muitas das vezes nos nossos corações nós falamos: Senhor, até quando? Eu perdi este emprego. Eu perdi o meu negócio. Eu perdi as minhas finanças. Eu perdi o meu casamento. Perdi o meu filho. Perdi alguma coisa que eu tinha, algo material que me dava alegria. Irmã, comer alegra, amém? Comer da alegria, amém? Nós jejuamos mesmo, mas comer, quando está acabando o jejum, só a minha cara, vou comer. Então comer da alegria. Imagina você perder o teu pão carnalmente, perder a tua casa, porque eles perderam você quando é levado como escravo, já não tem nada, amém? Mas eles não eram escravos, mas eles foram levados e eles perderam isso. E Deus está a trazer para eles uma esperança naquela dor causada por eles. Mas o nosso Deus, apesar dele repreender, Ele também é um Deus do amor. Ele é um Deus misericordioso. E Ele começou a olhar o coração do povo e disse: não, diz ao meu povo que eu vou abrir as suas sepulturas, os seus sepulcros. Eu vou abrir. Deus está a dizer especificamente aquilo que Ele vai fazer com cada um de nós. Por causa dos nossos erros, das nossas falhas, às vezes nós vivemos situações difíceis. Irmãs, ninguém te mente, tem sempre um culpado, amém? Mesmo se não for você. Há quem está a viver situação porque o outro é que fez, amém? Então a Bíblia não diz: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não somos nós que comemos a fruta, mas somos descendentes de quem comeu, amém? E estamos aqui, amém? Mas também somos descendentes de quem? De quem pagou o preço. Mídia, 1 de Pedro, amém? Vamos ler lá, está lá. Somos descendentes de quem pagou o preço. Então a nossa esperança, a nossa confiança, ela tem que estar firme em Deus. Tem que estar firme em Deus. Em Deus há esperança, irmãos. Versículo 23. Não importa o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. Não olha para a tua situação com teus olhos carnais, irmãs. Tua fé vai secar. Não olha para a tua dor com os teus olhos carnais. Nós temos que olhar com os olhos da fé. Porque a fé, ela gera em nós a confiança. E esta confiança vai trazer a esperança. Se
sendo de novo gerados, está a entender? Não de sementes corruptíveis, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus vive e permanece para sempre. E a Bíblia que vai dizer nesse texto, nós vamos encontrar essas duas coisas: palavra de Deus e o Espírito de Deus. Ele teve que declarar a palavra. E depois aconteceu o segundo cenário, que é o Espírito a fazer o seu trabalho. O trabalho do Espírito é da vida. O trabalho do Espírito é vivificar. O Espírito Santo, ele age no nosso interior para nos dar a força. Quando alguém está a falar para ti uma palavra, o Espírito Santo, ele vai agir junto a esta palavra para restaurar o teu interior. Vamos ler o versículo 24, amém? Porque toda a carne, está aqui, é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Porque toda a carne é como erva. Nós precisamos do Espírito, porque se o fôlego de Deus sair em nós, secamos. Amém? O que dá vida em nós é o Espírito de Deus que entrou sobre nós. E esse Espírito, ele vivifica, irmã. Ele vivifica tudo e qualquer coisa que está em nós. Versículo 25, amém? Vamos lá. Saiu Deus, vamos secar, amém? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor é que nos gerou, irmãs. Porque Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra nos gerou. E esta palavra teve o mover do Espírito Santo. Como? A Bíblia vai dizer que o homem estava lá estendido como um boneco, como um cadáver. Estamos a ver aqui nesse texto, amém? O profeta declarou. E assim que ele declarou, tudo se juntou. Tudo ficou completo, mas faltava algo, o fôlego de vida, faltava algo, o Espírito de Deus sobre aqueles corpos. E a Bíblia vai nos dizer que após o Espírito de Deus soprar sobre os corpos, eles se colocaram em pé como um exército. É a mesma coisa que Deus faz conosco, irmãos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, esta palavra, ela está entre nós. E esta palavra nos foi evangelizada. Que Cristo é o poder. Cristo está acima de todas as circunstâncias. Cristo pode todas as coisas. É esta palavra que nos foi pregada, de que para Deus nada é impossível. Mas esse impossível tem princípios a serem cumpridos. Se nós vivemos no pecado, irmãs, nós não vamos viver esta palavra. Por isso é que Deus veio trazer esperança de restauração ao seu povo. Dizer: vai lhes falar esta palavra. Eu creio que à medida em que o profeta estava a falar com o povo de Israel, eles começaram a se lembrar do Deus que lhes tirou do Egito. Começaram a se lembrar do Deus que abriu o mar vermelho. Começaram a se lembrar, irmãs. Porque alguém tinha que trazer esta palavra deles e lhes dizer que em Deus nada está perdido. Não importa o cativeiro, é tudo uma questão de tempo. Não importa, é tudo uma questão de tempo.
Cada um de nós tem a sua história, mas todos nós, a nossa história de milagre. Não importa, todos nós, a nossa história de milagre. Uns, o seu milagre será daqui a 5 dias. Outros, o seu milagre daqui a 5 anos. Outros daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, amanhã. Mas a nossa história em conjunto é de milagre, irmãos. É isso que Deus estava aqui a dizer. Profetiza a esperança em mim. Eu sou caminho aonde não há caminho. Jacó cavou o poço. Reobote. E ele declarou: aqui o Senhor nos alargou a nossa terra. É a mesma coisa. Deus está dizendo, vai dizer que eu vou vos tirar deste sofrimento. Eu vou vos levar para a vossa terra. Eu vou vos levar no lugar que eu vos estabeleci. Eu vou mudar a vossa história. Não olhe apenas para Luanda. O país não está bom, irmão, o país não está bom. Mas nós somos diferenciados em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus aqui é possível sim nós prosperarmos. É possível sim nós orarmos e o Senhor avivar espiritualmente esta nação. Porque em Deus nada está acabado, irmãs. Há uma palavra na gíria que dizem que a esperança, em Deus a esperança não morre. A esperança em Deus não morre, irmã. A esperança em Deus não morre. Por quê? Paulo perguntou: ó morte, aonde está o teu agulhão? Não existe isso. Até na morte nós temos a esperança, irmãos. Por quê? Porque Deus nos deu a vida após a morte, que é a vida eterna. Então em Deus não é que a esperança é a última a morrer. Ela não morre, irmã Paula. Olha para Estevão, as pessoas estão a lhe dizer: uou, acabaste mal e estamos a te matar. Mas Estevão está a viver um milagre de que em Deus a esperança não morre. Ele está a ver céu aberto. Ele está a ver anjos. E ele entendeu isto, que em Deus a esperança nunca será a última a morrer. Porque Jesus, ele venceu a morte e nos deu a vida. E nos deu a vida. E nos deu a vida. A mulher do fluxo de sangue, acho que ela percebeu isso, que em Deus a esperança ela não morre. Porque ninguém foi lhe levar lá. O Espírito lhe conduziu ela a ter uma atitude diferente, irmãs. Nós estamos muito acomodados. Eu falo, eu também estou lá, amém. Estamos muito acomodados, irmãos. Não, se o pastor não jejuar, eu vou procurar outro pastor para orar por mim. Deus aqui está a mostrar a ação dele e a ação do profeta. Eu te dou a ordem, você faz. Eu te dei a palavra, profetiza. Eu te dei a minha palavra, medita nela. Eu te dei a minha palavra, pratica. E você vai viver o milagre. Estamos a ver 2 ações aqui, mas nós somos tão acomodados. Por isso é que a nossa esperança está a morrer, mas de Deus não. Porque o nosso Deus, ele disse: eu vou mostrar ao povo que eu sou um Deus que opero maravilhas. Aonde eu estou, aonde eu vou, maravilhas acontecem. Por isso é que os sinais nos acompanham. Por isso é que os sinais nos acompanham, irmãos. Mas os sinais vão acompanhar aqueles que creem. O profeta estava a dizer: vocês precisam crer. E quando vocês crerem, o Espírito do Senhor vai estar vivificado em nós. Está aqui. E sabereis que eu sou o Senhor, versículo 13. Quando eu abrir vossas sepulturas. O nosso Deus é um Deus de maravilha, irmãs. Ele manifesta o seu poder nas nossas vidas para nos dar estrutura na caminhada,
para nos dar alicerce na caminhada. Você não pode ser crente que não tem uma palavra. Até mesmo que até te fala: irmã, você é desgraçada. Você também, não me fala assim não, irmã, lhe repreende, amém? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. E a Bíblia vai dizer que a vida e a morte está no poder da língua, está no poder da palavra. E era isso que Deus estava a dizer: fala a esses ossos, profetiza a esses ossos, declara uma palavra em meu nome, e você vai ver as coisas a mudar. Há esperança em Deus. Há esperança em Deus. Que nesta noite o Espírito Santo possa soprar em nossas vidas, possa soprar nos nossos negócios, possa soprar nos nossos projetos, possa soprar na nossa igreja aqui, nas nossas vidas. Que Ele possa soprar, porque quando Ele sopra, as coisas que estão mortas começam a ganhar vida, começam a ganhar respiração, começam a ganhar fôlego. Que Ele possa soprar nos nossos corações aquela fé que já perdemos há muito tempo. Que nesse mês de agosto, porque é o nosso mês Reobote, Ele possa soprar e as coisas começarem a ganhar forma, estrutura. Como filhos de Deus, perdemos muito tempo em murmurar. Eu aprendi, amém? Nós perdemos muito tempo em murmurar, enquanto nós temos que resolver, amém, irmãs? Deus nunca nos deixa sozinhos. Por isso é que quando você nota, às vezes você está desanimada, você está triste, o irmão vai te dar uma palavra, vais ouvir um louvor que vai te animar, alguma coisa. É o mover, é a ação do Espírito Santo em nós. Precisamos deixar de ser crentes murmuradores e sermos crentes avivados, aqueles que entenderam a palavra de Deus. Dizer: não, o choro pode durar uma noite, mas de manhã certamente a alegria vai vir. Não importa esta situação, o meu Redentor vive e Ele se levantará por último. Há esperança em Deus. Uma situação impossível, uma situação em que eles viram Ele viu ossos secos. Aqui já não há saída, aqui já não há história. O nosso Deus, Ele termina a sua boa obra. O diabo a pensar que lhe derrotou. Criaste com a tua imagem, criaste com muito carinho, usaste as tuas impressões digital para formar o homem. Veja como é que eu lhe destruí. E Deus está a olhar: meu querido, eu sou soberano, eu sou aquele que conhece o princípio e o fim. Enquanto você está a olhar, desdenhar, eu já preparei Cristo, eu já preparei o meu Filho unigênito. Ele vai descer e vai restaurar aquilo que você destruiu. Deus é soberano. Então a nossa esperança nele tem que estar intacta. Irmã, não sofre a tua dor sozinha. Não. Fala com teu líder, fala com teu pastor. Não se guarda. Se há algum pecado a te impedir, confessa. Porque Deus quer mudar a nossa história. Deus quer restaurar a nossa história, conforme Ele restaurou a história de Israel naquela época. Deus quer restaurar. Somos tão fingidos, perdão, irmãos, eu também estou lá, amém? E o nosso Deus é um Deus tão disposto e disponível para agir, para fazer. Podem fazer estudo do amor de Deus, nunca vão conseguir encontrar conclusão. Nunca vão conseguir. Porque aquela história aí do Moisés, eu ainda não entendi, mas um dia vou tirar as minhas dúvidas como pastor e meu líder, amém? Moisés fez tudo aquilo mesmo só porque bateu, amém? Mas ele tinha razão.
Então nós nunca podemos fazer estudo sobre o amor de Deus. Nunca vamos entender. Você vai dizer, mas na irmã Gisele ele castigou. Por que na irmã Sali não castigou? Se nós fizemos a mesma coisa. Irmã, nunca vamos entender o amor de Deus. Não vamos seguir bala. Segue aquilo que Deus te falou de forma específica. Porque o seguir bala, como fala na gira, está nos levar no vale. Amém. O vale é lugar profundo, irmã. Vale é um lugar sem esperança. Ainda por cima é escuro. Amém. Diaconisa, é escuro. Mas algumas coisas que nós fizemos, porque estamos a seguir os outros, está nos levando num vale. E Espírito Santo é bom em te despertar. Vai te despertar mesmo. Isso aconteceu porque você fez aquilo. Amém. Só que há coisas que nós fizemos. Não é só entre nós e Deus. Tem que falar. Amém. Alguém tem que orar para ti. Amém. É verdade, irmão. Amém. Então o pastor não pregou que Abraão teve que orar pelo rei, que tinha amor à razão. Amém. Orou. Ele olhou para Sara. Ele disse a Sara, irmã, vou casar com ele. Deus está lhe falando, mas ele que te mentiu mesmo. É que tem que te orar. Amém. Então existem coisas nas nossas vidas. Só vão mudar. Só vamos sair do vale. Só a nossa profecia só vai ter efeito quando nós confessarmos. E nós vamos viver coisas grandiosas em Deus. Há esperança em Deus. Há esperança em Deus. Não tenta procurar coisas assim da tua mente. Não, esperança em Deus. Eu tenho esperança em Deus que daqui a 1 ano vou ganhar um avião. Irmã, olha mesmo ainda naquilo que Deus fez hoje. Alguma coisa diferente. Nós vamos procurar já coisas bem grandes. Não é mal, amém? Mas cada coisa ao seu tempo. Olha mesmo naquilo que Deus fez no dia de hoje. Algo que o Senhor fez. E sempre que nós estamos a passar por momentos difíceis, os nossos testemunhos com Deus no passado, ele tem que servir como combustível, irmãs. Tem que servir como combustível para nos levantar daquela dor. Eu às vezes comigo mesmo falo, Deus, mas você fez isso. Por que nisso você não está a fazer? Depois me travo. Amém. Depois eu me travo. Eu disse, Senhor, mas se você fez isso, por que isso você não está a fazer? Deus é soberano. Deus é soberano. Ele conhece todo o tempo e toda a estação. A Bíblia é um livro muito bonito que nós devemos amar. Porque aqui nós vamos encontrar várias histórias de pessoas que viram Deus agir nas suas vidas. Nós vamos encontrar várias histórias de que em Deus há esperança. Mesmo contra nosso pensamento, mesmo contra o nosso mover, nós vamos encontrar várias histórias na Bíblia de que em Deus há esperança. Não importa se é no último minuto, há esperança em Deus. Os últimos 4 dias do mês de julho, nós estávamos a passar por uma situação. E a minha irmã me disse, Gisela, precisamos cumprir uma meta, amém? Mas esse mês de julho está duro. Não estamos a conseguir. Eu disse, mana, vamos conseguir essa meta. Vamos conseguir em nome de Jesus. Creio que ela também explicou no pastor. Amém? Porque nós mesmo explicamos, amém? Dia 28. Durante a semana eu estava mesmo a orar. Mas irmãs, não vou vos mentir, eu também estava sentindo mesmo que nada estava acontecendo. Entramos na semana saco. Glória a Deus por essa semana. Foi uma semana muito abençoada, porque o mês de julho não foi um mês muito bom para mim, amém? Mas cada mensagem, cada partilha para a conversa que eu tive durante o mês de julho me deu força. E nós sempre fizemos esse desafio, já há uns anos, sempre fizemos. E dessa vez esse desafio não estava dando certo, irmãs. Eu disse a ela,
Quando nós sair do culto, vamos ter que colocar em prática tudo que aprendemos na Semana Saco. No culto mesmo, no encerramento, não tenha surpresa. Vamos orar. Começamos a orar. Depois mesmo do culto, chegamos em casa, abrimos o texto bíblico, oramos segundo a palavra, oramos. Disse, vai só já, vai. Já. Dia 28. Dia 29 de julho, ela mandou mensagem, disse, Gi, nada está acontecendo. Eu disse, pai, nós já oramos. Eu não vou mais orar. Amém. Eu disse, importante é que esse Deus nunca falha. Dia 30, nada está acontecendo, irmãos. Mas dia 31, aquilo que diz do primeiro dia, 1 de julho, até dia 30 não aconteceu. Dia 31 começou a acontecer de forma sobrenatural. E o diabo olhou e disse, está acontecendo. Eu vou fazer alguma coisa para travar. Irmãs, faltavam 4 horas para nós alcançar a meta. Tudo desabou. Dormimos assim. Dá para pensar que oramos, amém? Tudo desabou. Eu disse, já não podemos fazer mais nada. Aqui só já é esperar o dia 1 de agosto. Quando chegou o dia 1 de agosto, nós vimos a mensagem que o pastor publicou no WhatsApp. Eu já, de manhã cedo, eu já, Jesus, que o Senhor nos dê a boa notícia. Irmãs, dia 1 de agosto, Deus fez de forma tão grande que até as pessoas admiraram como é que nós conseguimos alcançar aquela meta. Só faltavam 4 horas. E ela me disse assim, Gisela, parece que Deus não responde, mas afinal Deus me manda ver mesmo as nossas orações, amém? Porque nos olhos carnais é muita luta, irmãs. Mas Deus respondeu. Então, querida igreja, em Deus sempre há esperança. Eu não sei qual é a tua situação, mas nesta noite, se você está diante de um vale dos ossos, você precisa olhar para este vale e dizer, assim diz o Senhor. Começa a declarar a palavra. Não importa se os teus olhos não estão a ver, mas a oração, ela causa barulho. A oração, ela causa terremotos, irmãos. Foi a palavra do profeta Eliseu que fez terremoto. E eles tiveram comida. Afinal eram 4 leprosos que estavam aí lá. Mas as pessoas estavam a ver. Os soldados estavam a ver que estavam a vir carros. Carruagem. Mas eram 4 leprosos. Em Deus há esperança. Em Deus há esperança. Não deixa que nada nem ninguém arranca isso de ti. E se isso está desaparecendo na tua vida, vai à busca da palavra de Deus. Vai à busca de uma oração. Não se fecha. Ossos sequíssimos. Ossos que não tinham vida. E Deus começou a colocar cada coisa no seu devido lugar. Alguém neste dia precisa profetizar uma palavra. Alguém neste dia precisa dizer uma palavra. Porque o Senhor neste mês de agosto vem nos dizer: eu vos alarguei cenáculo da salvação. Então você precisa tomar posse desta palavra. Olha para a tua situação e diz uma palavra. A esperança em Deus. A nossa fé. A nossa fé. Ela não pode ser abalada por causa daquilo que os nossos olhos estão a ver. A nossa fé, ela não pode estar abalada por causa daquilo que a nossa mente está a nos dizer. Tem pessoas que precisam mesmo olhar para os seus ossos, assim como eu preciso olhar para o meu osso e começar a lhe dizer: você deste poço vai sair e vais ficar de pé como um exército. E começar a declarar uma palavra. Igreja, se coloca em pé. A esperança no nosso Deus. É a esperança no nosso Deus. Aquele que vai alargar as
nossas vidas neste mês de agosto, trazendo algo diferente. Eu não acreditei naquilo que eu vi dia 31. Deus alargou, mas é tanta coisa que entrou naquele dia que nós não acreditamos. Você nesta noite, a tua primeira oração não vai ser profetizar. Você vai orar primeiro, mesmo assim, dizer: Senhor, sopra nas nossas vidas. Pode mesmo orar assim: sopra na minha vida, sopra na vida do meu irmão que está na minha direita, sopra na vida do meu irmão que está na minha esquerda, porque o milagre da irmã da esquerda, da direita, faz parte da tua alegria, faz parte da tua alegria, faz parte da tua alegria. Então começa a orar assim: Senhor, que o Espírito Santo sopra na minha vida, sopra na minha casa, sopra na minha família, sopra neste lugar, sopra. Começa a declarar que o Espírito sopra. Nós estamos muito acomodados. A esperança em Deus, a esperança em Deus. Minha irmã, meu irmão, a esperança em Deus. Peça que Ele sopre. Coisas que estão mortas em nossas vidas precisam ganhar vida, precisam ganhar vida, precisam ganhar vida. Começa a pedir: Senhor, sopra na minha vida, sopra na minha casa, sopra na minha família. Tem vento estranho a entrar. Sopra na minha vida, Senhor. Em ti a esperança, em ti a esperança. Sopra na vida da minha irmã, Senhor. Sopra na vida do meu irmão. Sopra, Senhor, nesta terça-feira. Sopra, Jesus. Lebra surica ramanto rebababa. Sopra, Rei da Glória. Sopra, Jesus. Sopra, sopra no nosso meio. Sopra. Nós queremos viver o rebote nesta noite. Declara, declara, declara. Sopra no meu ventre, sopra no meu coração, sopra no meu estômago, sopra na minha cabeça, sopra nos meus filhos. Sopra, sopra, Jesus. Rebassuri, rebabababa, licarabassoremante, rebabababa. Peça que Ele sopra, peça que Ele sopra. Declara que Ele sopra. Sopra no meu ventre, Jesus. Sopra no meu ventre, sopra nos meus negócios, sopra no meu currículo, sopra no meu projeto. Espírito Santo, venha dar vida, venha dar vida. Ora nesta noite, Jesus, sopra, sopra no meu espírito, sopra no meu espírito, sopra no cenáculo, sopra em nome, Senhor, sopra. Sopra na nossa vida sentimental, sopra no nosso estudo, sopra, Senhor, sopra, Pai. Lebra sorrebacata ramatúria, sopra na minha irmã direta, sopra em nome de Jesus. Lebra surica braçorrebababa, lemanto reba surica rabassorreba, lebababa sorrebaba sobra serreba, leba sorrebababa. Lebra surica rabababa, lebra sorrebababa, e cataramando reba suria calabra, lebra sorrebababa, le carabababa, lebra surica ramante rebababa, e lebra sorreba. Sopra, sopra, Jesus, sopra nesta noite, sopra nos nossos projetos, sopra, Jesus, sopra nos nossos maridos, sopra, Pai da Glória. Leba
Você está a orar. Ei, Jesus. A Bíblia vai dizer que depois do sopro do Espírito Santo, eles se tornaram um exército de pé. Você vai orar assim, dizer: Senhor, sobre o vale da minha vida, sobre o vale que eu estou a viver, Senhor, levanta um exército em pé. Levanta um exército em pé na minha vida. Levanta um exército em pé. Oh, irmã, sobre este vale, que nesta noite, na tua vida, na minha, o Senhor possa levantar um exército em pé. Rica abraço, rebababa. Que o Senhor levanta um milagre neste vale. O Senhor levanta um milagre. Rabassúria, amante, reboça. Neste vale, o Senhor levanta um milagre. Neste vale, o Senhor levanta um milagre. Neste vale, Rabassuri que teremos. Ela vassore bababababababa. Ela rabassuri. Ela mando rebabababa. Reba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 . Leca rabassuri bababababa. Remate rebababababa. Rebababassuri que terebababa. Rabassuri cababababa. Ei, Jesus. Rabassuri cababababa. Rebabababababababa. Ei. Rabassúria. Leca rabassúria. Ei, você vai orar assim. Você vai orar. Senhor, qualquer situação, repita comigo. Senhor, transforma qualquer situação. É algo que você sabe. Doença, coloca a mão lá. Se é um problema, coloca a mão no coração. Diz mesmo assim: Senhor, qualquer situação morta em minha vida, no poderoso nome de Jesus, eu estou a declarar vida. Eu estou a declarar vida. Começa a declarar qualquer situação que está morta na tua vida. Ganha vida nesta noite. Ganha vida nesta noite. Qualquer situação que está morta, irmão, vai de encontro à situação. Vai de encontro à coisa. Rebababababababa. Deixa Ele tocar nesta situação. Qualquer situação. Situação morta no nosso meio, transforma, Senhor. Qualquer situação morta, rabassúria, canta, rabá, transforma, Senhor. Qualquer situação morta no nosso meio, venha transformar, transforma. É rabassúria, mate, rebababa, é rabassúria, é rabate, rebababa, rebababa. Você vai declarar: Senhor, que a tua agenda, Senhor,
a tua agenda se cumpra na minha vida, se cumpra na minha família, se cumpra na minha igreja. Em nome de Jesus, estás a declarar assim: que a tua agenda se cumpra, que a tua agenda se cumpra na minha vida, que a tua agenda se cumpra. Rebassúria, canta rabassória. A tua agenda se cumpra na minha igreja, a tua agenda se cumpra no cenáculo. A tua agenda para o mês de agosto venha se cumprir no cenáculo. A tua agenda, Senhor, para 2024 venha se cumprir no nosso meio. A tua agenda para 2024 na minha vida, Jesus, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, se cumpra